Olá, pessoal, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo, ainda no livro 2, unidade 6, vamos falar de simetrias, círculo e circunferência nesse vídeo, tá bom? Primeiro, simetria. Simetria é a transformação de uma figura em outra geometricamente igual, tá? E quando isso acontece, nós chamamos de isometria. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês os três tipos de simetria que nós temos, tá? Primeiro, é a simetria de translação. Como que isso ocorre? Quando a gente faz o deslocamento da figura em algum outro sentido ou direção. Só que, olha, elas vão estar ainda com a mesma medida. As imagens são iguais, tá? Idêntica. Ela só foi deslocada aqui nesse exemplo para a direita. Essa figura preta foi deslocada e aqui, ó, representada pela figura vermelha, tá? Mas olha, mesma medida, elas são geometricamente iguais, tá bom? Então, quando isso acontece, nós chamamos de simetria de translação. Esse próximo exemplo é o exemplo de simetria de reflexão. Acontece em relação a uma reta que a gente chama de eixo de reflexão ou eixo de simetria. É como se fosse um espelhamento, tá, pessoal? Então, ó, essa reta aqui sinalizada seria então o eixo de simetria, tá? Essa minha figura preta, então ela foi espelhada para o outro lado, então ela fica assim, ó, de frente para a outra, tá? Se a gente for dobrar o papel, ela vai ter, então vai se encaixar um ponto no outro, tá? É o espelho da simetria. Mesmas medidas também, tá? Só que aqui elas estão espelhadas. E aí, quando ocorre esse tipo de simetria, a gente chama de reflexão, tá bom? E aí, o terceiro e último tipo de simetria é o de rotação, tá? É quando a gente escolhe um ponto de centro, que a gente chama de centro de rotação, e aí essa figura vai ser rotacionada, ou seja, ela vai ser girada, tá? Em algum ponto, no caso, nesse exemplo aqui, ó, esse seria o nosso ponto focal. E aí, por exemplo, ó, ele está com essa distância aqui, ó, a figura com ponto, então quando a gente está rotacionando essa figura aqui, ó, ela vai girar. E aí ela girou nesse ponto aqui, ó, de rotação, e aí então ela ficou, ó, na vertical para a horizontal, tá? Então aqui, quando isso acontece, a gente chama de simetria de rotação, tá bom? A gente rotaciona a figura. Mesma coisa, elas vão ter a mesma medida, tá, pessoal? Geometricamente igual. Ela só foi rotacionada, tá? E aí, então, indo para circunferência. Circunferência é o conjunto dos pontos que possuem a mesma distância de um ponto central. Exemplo, eu tenho esse ponto central, ó. E aí eu coloco vários pontos ao redor desse ponto central, ó, que tem a mesma distância de um ponto central. Ou seja, do O para o A, se for 2 centímetros, do O para o D também é, do O para o C também vai ser e do O para o B também, tá? As mesmas distâncias. E aí, então, a gente forma a circunferência. Circunferência é essa linhazinha, tá? Essa união de todos esses pontos que ficam equidistantes ao ponto central. A mesma distância, tá? E aqui eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto E, que fica na parte de dentro da circunferência. A gente chama ele de ponto interno. E esse ponto F, que está por fora da circunferência, ele vai ser, então, na parte externa, um ponto externo, tá? E aqui, ó, tem algumas observações. O ponto O será, então, o centro dessa circunferência, tá? Esse ponto O aqui. E o segmento de A para o O é igual de B para o O, que é igual de C para o O, que é igual do D para o O, tá?
essas distâncias aqui, ó, são iguais, têm a mesma medida. E aqui o ponto E é interno e F é externo, que eu falei e mostrei para vocês, tá? Então, agora vamos aos elementos. Elementos de uma circunferência. Elementos da circunferência, então, vamos ter raio, diâmetro e corda. Esses elementos são os segmentos que nós podemos encontrar na circunferência. Quais são esses segmentos? Vejamos. Eu tenho vários pontos aqui, ó, pertencentes à circunferência, tá vendo? Que está na linha da circunferência e o nosso ponto central da circunferência, que é o O. E aí, eu risquei os segmentos do O para o A, do O para o B, do O para o D. O segmento do E para o C e do D para o B. Percebam a diferença. Esse segmento do O para o D, ele vem de um ponto da circunferência até o ponto central, tá? E ele para aqui. Esse segmento do E para o C, ele vem de um ponto da circunferência até o outro ponto da circunferência. E ele não passa pelo ponto central. Olha aqui o ponto central. E olha ele aqui onde passa. Bem longe, tá? Então, ele vai de um ponto ao outro da circunferência sem passar pelo ponto central. Agora, vejamos o segmento D ao B. Ele vem de um ponto da circunferência, ele passa pelo ponto central e ele vai até o outro lado da circunferência. Ou seja, ele vai de um ponto da circunferência ao outro ponto da circunferência, passando pelo ponto central, tá? É isso que vai diferenciar esses três segmentos. Quem para no ponto central vai receber o nome de raio. Quem vai de um ponto ao outro da circunferência, passando pelo ponto central, recebe o nome de diâmetro. Quem vai de um ponto ao outro da circunferência, mas não passa pelo ponto central, vai receber o nome de corda, tá? Então, aqui eu tenho corda sendo o segmento EC, eu tenho o diâmetro que passa pelo centro, é o segmento DB, e os raios são aqueles segmentos que vai de um ponto da circunferência até o ponto central. E nós temos três. Vamos ver quais são? Eu tenho do O para o A, eu tenho do O para o B e eu tenho do O para o D. E aí, perceba o que acontece. Como aqui esse segmento do O para o B é o raio, porque ele vai de um ponto da circunferência até o ponto central, e o OD também é raio, então aqui, ó, eu vou ter duas vezes o raio em forma de medida. OD é raio e OB também é raio. Sendo que D até o B é diâmetro. Então, nós podemos observar que o diâmetro é duas vezes a medida do raio, tá bom? Ou seja, o D é igual a 2R. É assim que a gente coloca em notação, tá bom? É o que a gente observa em relação aos elementos, que são os segmentos raio, diâmetro e corda. E aí, então, vamos falar do círculo? O círculo, pessoal, é a circunferência e toda a sua parte interna. Ou seja, o círculo é a superfície limitada pela circunferência. Vamos ver. A circunferência, lembra que eu falei para vocês? É a linha que forma, então, o círculo, tá? Essa linha preta vai ser a nossa circunferência. E toda essa parte que a circunferência nos limitou, a parte interna dela vai ser o círculo. Ou seja, é a parte plana, é a superfície dessa nossa circunferência que nos limitou, tá? Essa parte toda aqui, avermelhada, então, é o círculo, tá? Então, ó, o diâmetro que faz os pontos da circunferência pertence ao círculo, as cordas pertencem aos círculos e os raios também pertencem aos círculos, tá? Vamos então no cálculo de comprimento e área, tá? Então, ó, como que a gente calcula o comprimento de uma circunferência e a área da circunferência? Ou a área do círculo, o comprimento do círculo? A gente utiliza o π.
O π é o número irracional, tá bom? Ele recebe esse nome. Lá antes, nos números babilônicos, gregos, a gente visualiza, então, esse símbolo que representa o número de π, tá? Vamos aos cálculos, então. O comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro da circunferência, então vai ser encontrado esse valor de π, tá bom? Π, então, é a razão do comprimento pelo diâmetro de uma circunferência. E o valor numérico do número de π é aproximadamente 3,1415 reticências. Ó, ele é um decimal infinito, sem repetições, por isso ele é um número irracional, tá? Então, ó, lembra que eu falei que a circunferência é só a linha? Então, essa linha avermelhada vai ser representada, então, pelo comprimento da circunferência. Qual é o tamanho dessa linha? Qual é o tamanho da circunferência? A gente utiliza, então, essa fórmula 2πr. 2 vezes π vezes r, que é quem? O raio da circunferência, tá? E a área do círculo, ou seja, toda essa parte limitada aqui, ó, qual vai ser o tamanho dessa área? A área é calculada através da fórmula de π vezes o raio ao quadrado, tá? Π vezes r ao quadrado. R é o raio da circunferência. Vamos a um exemplo, então, para a gente ver como a gente aplica, então, essas fórmulas. Calcule, então, o comprimento e a área de uma circunferência com diâmetro de 6 centímetros. Considere, então, π sendo 3,14. Como a gente calcula, então, o comprimento? Primeiro o comprimento, depois a área. O comprimento é 2πr, tá? Sendo que a questão em si me deu o valor de diâmetro. Só que nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Logo, o raio vai ser a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 6, o raio vai ser 6 dividido para 2, que é 3. Então, através do diâmetro, eu encontrei o valor do raio. E aí, eu substituo aqui, ó, na fórmula. 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que eu encontrei 3 centímetros. 2 vezes 3, 6. 6 vezes o π, que é 3,14, vai nos dar, então, 18,84 centímetros, tá? Esse vai ser o comprimento dessa circunferência. Só substituir os valores que o enunciado vai nos dar na questão. Agora aqui a área. A área é calculada por π vezes r ao quadrado. R é o raio e o π mede 3,14 centímetros. Então, vamos lá. π é 3,14, r é 3, fica 3 ao quadrado, que é 9. 9 vezes 3,14 é 28,26 centímetros quadrados. Então, tá aí, ó, calculei o comprimento e a área, então, da nossa circunferência, tá? Pessoal, até o próximo vídeo. Tchauzinho!